Depois de uma reunião com os parlamentares do partido desta quarta-feira, o PL declarou o apoio à candidatura de Davi Alcolumbre, do União Brasil pelo Amapá, para a presidência do Senado Federal. O partido tem a segunda maior bancada, com 14 senadores. É, sem dúvida alguma, um apoio muito importante para Alcolumbre. E, de acordo com o Rogério Marinho, líder do partido no Congresso Nacional, a sigla vai conversar com o Alcolumbre para definir os espaços que o PL vai ocupar e as agendas que serão implementadas. Pronto. O partido fechou o acordo, assim como o PT, que também disse que apoiaria Alcolumbre em troca da relatoria da Comissão de Orçamento. Ficou esquisito porque muita gente não concorda com esse apoio, como é o caso do senador do PL e astronauta Marcos Pontes. Ele confirmou a candidatura dele à presidência da Casa em desacordo com o PL. E para esclarecer essa questão é que nós vamos conversar agora com o próprio senador Marcos Pontes. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mundial Telenotícias. E para a gente começar, explica por que o senhor decidiu se candidatar à presidência do Senado. Seja bem-vindo, senador. Olha, obrigado pela oportunidade. É importante ressaltar o seguinte, essa minha candidatura é uma candidatura independente, como eu desde o início anunciei, e é uma candidatura que vem do clamor, vamos chamar assim, da população. Eu tenho 11 milhões de eleitores, que é um número considerável, portanto eu tenho que ouvir a população, ver o que eles esperam do Senado, da atitude do Senado. Então, eu resolvi colocar o meu nome como candidato à presidência do Senado justamente para atender esse clamor da população. E o fato do partido ter escolhido, eu estava lá na reunião, logicamente meu voto foi contrário, né, para ser coerente com a minha candidatura independente, mas eu estava na reunião, foi uma decisão do partido, no apoio ao Alcolumbre, eu respeito a decisão do partido, mas eu continuo com a minha candidatura, conversando com os parlamentares, né, para colocar a viabilidade disso. O resultado a gente vai ver depois, mas o fato é que a população tem que ter um representante da direita, né, colocando as suas ideias em prática dentro do Senado Federal. Agora, senador, a sua situação vai ficar muito difícil. Eu acredito que muita gente ficou feliz com a sua candidatura, porque o senhor representa uma seriedade e um compromisso com a dignidade. Isso é verdade. Agora, como é que o senhor vai ficar agora com o seu partido apoiando outro candidato? O senhor vai aceitar perder votos dentro da própria casa? Olha, isso faz parte do processo democrático, né? O partido tem uma escolha, os parlamentares têm uma escolha. Eu também, como um parlamentar, como um senador, eu tenho a minha prerrogativa de parlamentar em poder colocar a minha... Aliás, antes de ontem, eu estava até brincando lá com o Mourão e outros senadores, falei assim, de repente vai ter 81 propostas aqui de presidência do Senado, mas o importante é que nós possamos expressar o que a gente acredita, né? Eu estou ali para isso, para representar a população, representar isso. Quem me conhece sabe que tudo que eu faço é de uma maneira muito séria, não é uma coisa de final de semana, isso aí tem que ser feito de uma maneira séria. Então eu vou conversar com os outros parlamentares agora, um a um, com calma, né? Como eu gosto de fazer, com respeito a cada um, as opiniões, né? Cada um tem a sua ideia do que fazer e como fazer, e eu trago essa possibilidade. Se for viável lá no final, ótimo. Se não for, ótimo também, porque pelo menos é importante marcar isso, que a população tem que ser ouvida. Esse é o ponto mais importante de tudo isso. E o PL reclamou que o senhor não avisou ninguém que sairia candidato à presidência do Senado e que, se tivesse avisado, os senadores teriam impedido o senhor de se candidatar. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? É uma candidatura independente, o nome já diz, né, o que isso significa. E se o PL, por exemplo, lançasse um outro candidato, né, eu certamente iria apoiar esse candidato, né, do partido, e no caso, a escolha do PL em apoiar outro candidato é a escolha do próprio partido.
Então, eu continuo com a minha ideia como uma candidatura independente e vamos ver, como à medida que vamos prosseguir isso aí, nessas conversas até o final do ano, como que isso vai resultar. Obviamente, eu também falei com o Valdemar antes, que é o presidente do partido, né, a respeito dessa possibilidade. Ele até me falou assim, olha, você vai ficar frustrado. Eu falei assim, olha, eu prefiro ficar frustrado com as outras pessoas do que decepcionado comigo mesmo, com a minha consciência, né, e o meu dever de fazer alguma coisa. É interessante que o senhor mostra que realmente tem uma independência do partido, né? O PL fechou esse acordo com Davi Alcolumbre para evitar isolamento e compor com o Centrão. O senhor não acha isso perigoso? Não. Eu acho o seguinte, cada um tem a sua escolha, né? Eu sempre defendo, eu estou aqui para defender os valores, eu estou no Partido Liberal para defender os valores que nós somos alinhados, ou seja, estou aqui para defender uma democracia verdadeira, defender a liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de imprensa, de manifestação. O Brasil precisa desse tipo de atitude. Estou aqui para defender a família, ou seja, nós temos alinhamentos e por isso que eu estou no partido. Nesse caso, é uma escolha diferente. Ele escolheu uma estratégia, eu escolhi outra. Eu espero que sempre com a mesma finalidade, defender esses valores. Portanto, não há um desalinhamento ou um conflito, né? Existem simplesmente maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo. Senador, agora o seu partido tem uma bancada muito forte dentro do Senado e representa muitos votos. Se todos os senadores, né, estiverem de acordo com o que foi recomendado pelo PL, o senhor provavelmente estará com problemas, porque muitos dos votos do seu partido não irão para o senhor. O senhor não acha que a sua candidatura já arranca prejudicada? Olha, quando a gente parte para um tipo de uma missão como essa, você tem situações que são aliadas, vamos dizer, contigo, que elas vão te ajudar, e tem obstáculos, dificuldades. É normal. Minha vida inteira eu trabalhei dessa forma. Eu trabalhei com muitas dificuldades, desde sair lá de trás, da periferia de Bauru, para ser piloto. O pessoal falava, isso é impossível para filho de pobre, só para filho de rico. Né? E não só fui piloto, mas fui piloto de caça, piloto de testes da Força Aérea, engenheiro do ITA, depois muitas outras coisas, astronauta, engenheiro na NASA, 20 anos trabalhando, ou seja, muita coisa foi feita que o pessoal achava que era impossível que fosse feita. Eu seria, como eu falei no meu discurso, tipo de um vencedor improvável, né, na vida. E por que não? Eu acho que o Brasil tem que começar a acreditar nas coisas. A gente não pode ter aquela síndrome de cachorro vira-lata, né, que a gente costuma ouvir por aí, de falar assim, isso aí não vai ser possível, então vou desistir, eu não vou conseguir, então vou desistir, isso aí, a gente tem que ter uma mentalidade positiva. E quando eu falo positivo, estou falando positivo nos dois sentidos, acreditar que uma vitória é possível e, mais do que isso, né, acreditar também que tudo isso tem que ser feito pelo país, a gente tem que trazer, às vezes o pessoal fala assim, você tem um coração muito bom, né, não é uma coisa muito típica esse tipo de atitude, né, para um político. Falo, sim, mas a gente tem que ter exatamente isso. Se isso significa ter integridade, ter ética e poder trabalhar no sentido das coisas que você acredita, 100%, eu tenho um coração muito puro, muito, muito bom mesmo. E a gente tem que fazer isso aí. Isso é o que eu acredito, né? Então, eu não sou aquela pessoa de criar conflito, eu levanto muito a questão de respeito, de harmonia. Então, com o partido, da mesma forma, eu respeito as posições do partido, né, e nós temos também, em troca, que ser respeitados na sua posição. Eu acho que é assim que se convive, principalmente dentro de uma casa onde se preserva a democracia, né, o contraditório, tudo isso é possível de ser feito. E eu estou sempre trabalhando junto com o partido para os objetivos que nós colocamos para o partido como um todo, sem querer atravessar nada, sem querer atrapalhar ninguém, mas fazendo de forma que o povo, que no final das contas é quem manda e tem que mandar em tudo isso, seja atendido. Senador, é muito interessante ouvir o senhor falar dessas coisas e desta maneira. É bem animador. Eu acredito que tem muita gente feliz mesmo por o senhor ter tomado essa decisão. O senhor se mostra uma pessoa determinada e isso é muito importante. Mas o senhor não acha que eles podem tentar convencer o senhor a desistir dessa candidatura de agora em diante? É importante que o senhor não desista, porque
porque tem muita gente agora apostando no senhor. Mas o senhor acredita que eles poderão fazer essa pressão para que o senhor desista, uma vez que o ex-presidente Bolsonaro reclamou da sua candidatura ainda ontem, logo depois da reunião com os representantes do PL? Olha, isso é o mais provável. Lembra que eu sou um engenheiro, eu trabalho, o pessoal às vezes fala assim, pô, você não demonstra muita emoção, porque eu aprendi a minha vida toda, imagina como piloto de testes, como astronauta, numa situação de fogo, de emergência, você não tem que dar ouvido, vamos dizer assim, à emoção, você tem que trabalhar com a lógica e o bom senso. Então, o mais provável certamente é isso. E olha, o que eu digo para você é o seguinte, eu tenho que ouvir a todos os pilotos. Se de repente eles conseguirem me demonstrar que a estratégia escolhida ela é infalível, ou seja, que ela tenha uma probabilidade de acerto, uma probabilidade de sucesso muito alta, de repente eu posso até convergir ali, não é? A gente nunca pode ser fechado a nenhuma ideia. É importante sempre ouvir as ideias, mas eu ainda não fui convencido de que essa é a melhor estratégia. E eu vou trabalhar com os outros parlamentares, ver ali a viabilidade em termos de votos disso, e de repente esse número de voto, isso é o que eu costumo falar, eu falei, aliás, isso aí durante o meu discurso ali, que aconteceu exatamente quando o presidente Bolsonaro estava lá, né? Você vê, eu não sabia que ele iria para lá, umas coincidências meio estranhas, mas eu falei assim, o número de votos que eu tiver, ou não, isso significa a consciência, né, do Senado com relação a ouvir o povo, né, o que o povo está falando. Dentro disso, isso sempre vai ser a favor e com o cheque de que isso vai ser muito bom para a população brasileira. Eu não sou um político de carreira, como se pode chamar assim, eu estou ali para cumprir uma missão, e eu vou continuar a cumprir essa missão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, como dizia meu pai, a maneira mais rápida de você conseguir desagradar todo mundo é você ficar tentando agradar um ou outro. Faça aquilo que você acredita, mantenha os seus valores, discuta, trabalhe com harmonia, com respeito, né? Ouça as outras pessoas, você pode mudar até onde aquilo não fira os seus valores. Então, isso é o que eu acredito, né? É isso que eu faço a minha vida inteira, e eu acho que isso aí é o que a população brasileira devia ter como maneira de trabalhar em forma geral. Senador, agora para a gente encerrar essa parte, o senhor poderia dizer que acordo foi esse, para esclarecer melhor para a nossa audiência, porque tem muita gente perguntando que acordo foi esse que o PL acabou se juntando com o PT para apoiar Davi Alcolumbre. O que tem nessa caixa de Pandora, senador? Isso eu vou descobrir ao longo dessas conversas agora com o partido, porque durante aquela reunião, a única coisa que foi tratada é que haveria esse apoiamento, né, ao Davi Alcolumbre, né, e sem muitos detalhes com relação a isso. Então, agora a gente vai acompanhar o desenrolar das coisas ali durante a reunião, como eu falei, houve vamos colocar como uma votação, né, se ou não essa estratégia. Então, foram contra eu e o senador Magno Malta, e o restante apoiou. Então é uma democracia, escolha do partido em fazer isso. Agora a gente precisa ver os detalhes. À medida que a gente vê esses detalhes, a gente vê a viabilidade ou, vamos dizer assim, a eliminação de riscos dessa estratégia, então pode ser até que eu convirja lá na frente. Mas por enquanto eu tenho que realmente ter isso aí muito bem demonstrado agora. Eu mantenho a minha candidatura enquanto isso. Tá certo. Agora, senador, para encerrar, uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com tudo isso que nós estamos conversando, com política. O senhor disse, o senhor é engenheiro, aeronáutico, esteve na NASA por muito tempo, foi para o espaço. Como é que o senhor vê o que está circulando agora dentro dos Estados Unidos de que a NASA vai divulgar no dia 13 de novembro a existência de vida inteligente extraterrestre? Eles sempre dizem isso e a coisa nunca vai para frente. Mas agora parece que estamos chegando a uma linhazinha de verdade em tudo isso. É ou não é? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, brincadeira aqui, mas se eu te contar isso aqui, a gente não pode... O que acontece? Olha, a NASA,
Vamos começar lá atrás, né? Antes da NASA, antes de entrar especificamente na NASA. Da década de 70, existe uma equação, né, chamada equação de Drake. Essa equação, ela é uma equação probabilística que aponta para a existência de vida fora da Terra, né? Exobiologia, como a gente costuma dizer na NASA. Na NASA tem um departamento para isso. Isso pode ser uma bactéria, isso pode ser uma civilização muito mais inteligente que a nossa e assim por diante. Se a gente considerar a idade do universo, praticamente 14 bilhões de anos, a idade do nosso sistema solar, praticamente 4,5 bilhões. E o nosso tempo de existência aqui nesse planeta como seres humanos que nós somos agora, nessa configuração, o nosso tempo é ridiculamente pequeno perante esse tempo todo do universo. Ou seja, e além do mais, a extensão do universo. A probabilidade é praticamente 100% de vida fora da Terra, utilizando essa equação. Lógico que a procura que nós temos é uma procura que tem que ser feita de uma forma muito ampla. Por que eu digo ampla? Porque se você for procurar aí pelo universo com os nossos sensores algo semelhante a gente, provavelmente vai ser meio difícil de encontrar, porque as condições em planetas diferentes vão criar seres diferentes, né, ou criaturas diferentes. Existe uma expectativa muito grande com relação a Marte, por exemplo, né, de se encontrar um vestígio de vida, ou mesmo vida ainda, talvez no subterrâneo. Isso é uma das razões da procura. Também numa lua de Júpiter, né, que é Europa. Então, a probabilidade é alta. Às vezes o pessoal pergunta, mas eles estão vindo aqui para a Terra? Bom, aí a probabilidade cai bastante, porque para se encontrar esse planetinha, essas pontinhas azul no meio de todo esse universo, é uma coisa difícil de se fazer. E também para viajar de lá para cá. Dito tudo isso aí, eu vou esperar essa divulgação da NASA também, né? Eu não sei exatamente da onde está saindo isso aí, tem muita teoria de conspiração por trás, mas eu espero que a gente encontre. Tinha uma frase do Arthur Clarke, que é interessante, ele diz assim, olha, existem duas possibilidades. Uma é que nós estamos sozinhos no universo. Duas é que nós não estamos sozinhos no universo. As duas são igualmente aterrorizantes. Então, vamos ver para que lado a gente vai nessa equação aí como um todo. Olha só, eu toquei nesse assunto porque em 1968, com Orson Welles, quando ele veio com aquela novela de A Guerra dos Mundos, houve pânico geral, né, em Nova York, muita gente se matou por causa disso. E olha só como é que a coisa está banalizada hoje. Até em a gente tocar nesse assunto, né, as pessoas podem até dar risadas, mas é muito sério. É muito sério. É sério. E existe, sim, a grande possibilidade de que tudo isso aconteça exatamente do jeito que nós estamos conversando. E o senhor é astronauta, o senhor já viu coisas aqui que já deu para perceber que o senhor sabe de muito mais e que não pode falar abertamente. Mas um dia eu quero convidá-lo para vir até aqui, até mesmo se houver realmente esse anúncio, que o senhor venha até os nossos estúdios para falar sobre essas coisas, né? Que a gente vai aprofundar nisso aí, que é um assunto que eu sei que o senhor gosta bastante. Senador Marcos Pontes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco no programa de hoje e, por favor, volte sempre e não desista, hein? Continue sendo aí, né, determinado com as suas coisas. Obrigado, viu, senador? Obrigado a todos, para todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Contem comigo, sempre. Eu estou aqui para defendê-los no Senado, para defender a nossa liberdade, a nossa democracia o tempo todo. Então, contem comigo, confiem, porque nós vamos vencer essas batalhas como um todo. Obrigado. E a situação ficou apertada para o PL do ex-presidente Bolsonaro, que busca uma maior representatividade dentro da mesa diretora do Senado. Decidiu apoiar Davi Alcolumbre, mas tem uma pedra no meio do caminho chamada senador Marcos Pontes, que também decidiu sair candidato à presidência. Ele bateu um papo com a gente bem legal no segundo bloco desse programa. E agora nós vamos analisar o que o senador disse com o nosso professor Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Como é que você analisa esse desconforto danado dentro do PL? Pode entrar água aí, não pode? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado, tudo bem? Umas saudações à nossa audiência, como sempre. Olha, a gente já vem anunciando faz um tempo que o PL já não é aquele PL. Eu sempre gosto de lembrar a nossa audiência
para fazer essa dissociação. Porque o PL está muito associado ao presidente Bolsonaro, mas a gente tem que aprender, já devia ter aprendido há algum tempo, a fazer essa dissociação. O Bolsonaro é uma coisa, o PL é outra, porque a gente tem visto essas fissuras, essas rachaduras, essa é só mais uma. Mas eu gostei muito da fala do Marcos Pontes, já esperava, inclusive, por esse tipo de fala, porque o Marcos Pontes sempre foi um senador muito sensato, aliás, uma pessoa muito sensata, muito antes de se tornar senador. Nas entrevistas que ele dava, eu já acompanhava, ele demonstrava essa sensatez. E aqui eu aproveito para você, para a nossa audiência, perceber o que nós vimos nessa fala do senador é justamente as duas metades da nossa política nacional. Existe uma parte da política partidária que pensa em poder, e aqui essa pecha ao próprio Costa Neto do PL, ele está preocupado com poder. Então seria uma primeira política partidária que é capaz de sacrificar os princípios. E aí, se a nossa audiência voltar aí mais tarde na fala do Marcos Pontes, vai ver que ele falou várias vezes em princípios, valores. São as duas políticas brasileiras. Você sacrifica a si mesmo, inclusive em nome dos seus princípios. Como ele mesmo falou, ele tem 11 milhões de eleitores. Se nós fôssemos, de fato, uma democracia representativa, ele tem que representar os seus eleitores. E são 11 milhões de eleitores, é uma parcela significativa da população que escolheu ele para senador. Um homem com princípios. Então ele está sacrificando, inclusive, o próprio partido, que para alguns pode ser uma verdadeira heresia. Como assim sacrificar o partido? Mas veja, são as duas políticas nacionais. Você sacrifica o princípio ou você sacrifica o partido? Quando o Bolsonaro se elegeu lá atrás, a maior parte das pessoas que votou nele não votou por conta dos princípios, ou seja, defender a política que fosse transparente, uma política que não fosse mais de coalizão. Essa é a primeira análise que a gente faz, porque se a gente fizer uma matemática simples para a eleição do Alcolumbre, a gente já pode até considerar ele virtualmente eleito. Porque se pegar os partidos que já estão coligados a ele, que é o PP, o PSB, o PDT, ele já tem 21 dos 41 votos necessários para votar. Se o PSD do Pacheco declarar apoio, ele já chega bem pertinho, põe os votos do PT e já vai lá para 40 e poucos votos, ultrapassa os necessários 41. Nem precisaria dos votos do PL. Então, se Costa Neto pressiona para que o PL entregue os seus votos, claro, não deve ter aí os 14 votos, o Marcos Pontes, se levar até o fim sua candidatura, não vai votar no Alcolumbre. Então não deve ter os 14 votos do PL aí. Mas não precisaria dos 14 senadores do PL para a eleição do Alcolumbre, ele já seria considerado virtualmente eleito. Por que o PL faz isso? O próprio senador diz que vai investigar, porque a gente fica pensando que tipo de moeda de troca o PL pode tirar dessa eleição. Nós vamos confiar no Alcolumbre, aqui lembrando que o Alcolumbre foi presidente da casa já na época do Bolsonaro e era apoiador dele. Assim que o PT chegou ao poder, mudou de casaco muito rapidamente, né? Então a gente pode esperar para o futuro um Alcolumbre da mesma maneira. E aqui, infelizmente, né, para aqueles mais empolgados que sonham com impeachments, pode esquecer, né? Com a vitória do Alcolumbre, a gente vai ver mais um tranca-pauta. Não vejo essas pautas de impeachment, seja de STF, no caso do Senado, ou mesmo lá na Câmara dos Deputados, para um provável impeachment ou possível impeachment de presidência da República. É uma pena, porque a gente sente aquela frustração de ter apoiado um partido que parecia seguir princípios, e o que a gente tem visto ultimamente é seguir o poder. É seguir Maquiavel ao invés de seguir São Tomás de Aquino, né? Como a gente disse aqui, realmente ainda está muito obscuro isso, mas o objetivo é ter maior representação dentro da mesa diretora, né? Ou seja, poder indicar alguma a relatoria, a presidência de alguma comissão e por aí vai. Mas até que ponto isso é interessante? Mas é um jogo político, está ali dentro, né? Está ali dentro. Só que nós temos um tempo ainda aí, né, entre Rogério Marinho, que foi o candidato do PL no passado e perdeu para o Rodrigo Pacheco, e Marcos Pontes, eu acredito que agora o partido estaria melhor com Marcos Pontes do que foi com Rogério Marinho. Rogério Marinho é um articulador, coisa e tal, mas eu acho que do ponto de vista, né, de apelo popular, eleitoral, eu digo, né, do eleitor, o Marcos Pontes realmente representa uma força maior. O problema é que ele disse que vai investigar, vai tentar conversar, né, continuar nessa candidatura independente dele e vai tentar reverter esses votos, né, desse apoio. Isso é bem interessante, porque se o acordo já está fechado, será que ele consegue fazer isso? E uma vez
tentando, tem até apenas fevereiro, né? Porque no dia 5 de fevereiro é a eleição, né, para a diretoria da mesa do Senado. Será que ele consegue reverter isso em tão pouco tempo, o Pisolato? Eu não sei, eu acho que a força do Costa Neto e dos demais senadores vão pressionar ele para que ele, como ele mesmo falou, se o convencerem, ele converge. O que, aliás, mais uma vez denota um homem sensato e equilibrado, que a gente precisaria muito no Senado. A gente não está afirmando que o Marcos Pontes é incapaz de uma política que seja partidária, de coalizão. Ele é muito capaz, ele é mais capaz que os outros, porque ele tem as duas melhores coisas que a gente poderia exigir de um político, a sensatez e a capacidade de ouvir, como ele mesmo disse, se alguém me convencer que essa moeda de troca que o partido vai receber é tão boa assim, eu sou capaz de convergir ao partido. Sacrifica uma parte dos princípios. Eu sei que às vezes a nossa audiência fica um pouco temerosa de falar assim, mas sacrificar princípios, mas isso é política partidária, gente. A gente, para chegar a pensar numa política que não sacrifique princípios, a gente teria que fazer uma reforma política no Brasil gigantesca, imensa. E sem contar uma reforma das mentalidades nacionais também, que eu não vejo como isso possa ser feito a curto prazo, já que a eleição é agora. Então, veja, a gente poderia pensar, e eu espero que no futuro ele apareça no teu programa novamente, Paulo, para dizer, olha, eu achei lá a moeda de troca, era só uma moedinha bem pequenininha, não valia a pena convergir, porque eu torço pelo Marcos Pontes. Mesmo que ele perca, demonstra uma rigidez de princípios que a gente precisa em vida política, como ele também mencionou. Agora, se for um baú de tesouro enorme, como por exemplo, sei lá, vamos negociar aí a questão da anistia do 8 de janeiro, quem sabe a elegibilidade do Bolsonaro, eu acho muito difícil, né? Porque você está se aliando a pessoas que não querem isso. Então tem que ser uma moeda, eu acho muito pouco, né, Paulo? Você diz assim, não, vamos apoiar apenas para ganhar algumas cadeiras ali na bancada da presidência. É muito pouco para um partido como o PL, que é a segunda maior bancada no Senado. Eu acho que o PL talvez esteja mergulhando, e aqui reforço, quando eu falo PL, nossa audiência lembra que eu estou muito mais me referindo ao partido do que ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está tendo que ceder, eu tenho certeza que ele está tendo que ceder. A gente viu aqui em Curitiba aconteceu isso, ele foi obrigado a apoiar o Pimentel, que venceu as eleições, mas ele demonstrou a simpatia também pela Grêmio. Em São Paulo, a gente viu isso várias vezes. A gente tem que aprender a começar a enxergar o PL separado do Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando fazer um jogo que envolve princípios que são dele, que são das pessoas que votaram nele, e eu tenho o PL, que eu acredito que seja muito mais o Valdemar da Costa Neto que o próprio Bolsonaro. O que nós temos aí, de repente, é um jogo de ambições. Vamos ver com a proximidade das eleições de 2026 como é que isso vai acontecer. Se isso vai divergir ou se isso vai convergir. Porque Valdemar da Costa Neto é realmente uma pessoa, um político extremamente ambicioso. Ele diz que é o presidente do partido, que trata da parte administrativa do partido, e Bolsonaro da parte política. Mas nós sabemos que não é bem assim. O que ele decide por baixo, ele vai e impõe, e Bolsonaro agora no momento que está, fica difícil, de repente, de sair, como já ameaçou em sair, e montar, de repente, o próprio partido, porque você já tem uma bancada, né, extremamente grande dentro do Congresso Nacional, tanto de deputados quanto senadores, que é um asset político, né? É um ativo político ali que, de repente, você não pode abrir mão disso aí, agora, num momento como esse, tão próximo, né, das eleições majoritárias.